A PUESP, Sindicato Estadual dos Professores, apresenta Educação na TV. Boa tarde. O Educação na TV traz hoje a segunda parte da série sobre Paulo Freire. A pedagogia de Freire é a pedagogia do diálogo. Enquanto a pedagogia conservadora humilha o aluno, a pedagogia freiriana dá dignidade a ele, respeitando o educando e colocando o professor ao lado dele, com a tarefa de orientar e dirigir o processo educativo como um ser que também busca. Como aluno, o professor também é um aprendiz. Graças às suas ideias associadas a causas progressistas, a nova esquerda e a pedagogia crítica, Paulo Freire tornou-se um dos pedagogos mais importantes do século XX. Paulo Freire para mim, ele centrou a obra dele toda na questão da formação. Com a ética, com a política, né, com a história, com tantas disciplinas. Por que Paulo Freire estava interessado na formação do educador? Porque ele via aí a peça fundamental da transformação. Não que a transformação se desse através da educação exclusivamente, mas a educação, dizia ele, transforma os homens que transformam o mundo. Né? Quando ele era secretário da educação do governo da Luiza Erundina, secretário municipal, certa vez ele foi convidado para fazer uma fala, né, em público, e de repente, então, logo de início, né, quando todo mundo estava pronto para ouvir, ele disse: olha, hoje eu não estou com vontade de falar, eu vou ao cinema com a minha mulher. Né? Quer dizer, e saiu, né? Quer dizer, ele tinha essa noção dos limites, essa noção do ser humano, né? Ou seja, de respeitar as suas próprias vontades. Eu vivi um momento especial com ele, por ser, né, em 1990, início de 91, o chefe de gabinete. A mim cabia uma tarefa absolutamente prazerosa, para ele nem tanto. Um secretário de educação na cidade de São Paulo, com uma rede que na época tinha mais de 700 escolas, eram 42 mil servidores. Todos os dias um secretário, e depois eu pude experimentar, né, na pele, tem que assinar pelo menos 400, 500 documentos. Né, autorização de movimentação, licença saúde, deslocamento, nomeação, substituição. É uma burocracia extremamente densa. E todos os dias, quem levava a documentação para que Paulo Freire a assinasse era eu. O que fazia com que ele passasse ao menos 1h30 assinando documentos. Obviamente, não caberia a ele ler cada um dos documentos. Toda a assessoria anterior, pessoas de confiança total dele, tinham lido. Isso significa que a assinatura dele era automática. Ao fazer a assinatura automática, enquanto isso ele e eu conversávamos. Falávamos sobre vida, amor, casamento, educação, política. Foi o melhor curso de educação de adultos que eu tive na vida. Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de um aluno um simples gesto do professor. O que pode um gesto aparentemente insignificante valer como força formadora ou como contribuição a do educando por si mesmo. Muito sofrimento hoje do professor atual, brasileiro ou não, teria sido evitado se ele entendesse que o seu papel na era da informação, na era do conhecimento, na era da construção do conhecimento, porque ainda estamos na era dos dados da informação, eu diria. Então, esse papel dele mudou radicalmente. Ele é um comunicador, no sentido... não é um facilitador, hein? Porque isso se usa essa palavra que eu acho muito ruim. O professor não é um facilitador, é um problematizador, ao contrário de facilitador. A obra de Paulo Freire nos ajuda muito nessa era. Ele intuiu muito, ele foi precursor muito, inclusive pela escuta que ele se dedicou à educação. Ele, de certa forma, foi um precursor dessa era da informação na educação, mostrando qual era o papel do professor, que é um papel político, ideológico, claro, né? Que é o papel de organizar a cultura. Educação, ela se dá
no espaço formal, na escola, mas nós ensinamos e aprendemos em diversos espaços, né? Na perspectiva do que nós chamamos de cidade educadora também, de entender que a cidade é uma grande escola a céu aberto. Está sendo incorporado por esse cidadão que precisa desse atendimento. Então, entender que todos os espaços são educativos e, numa perspectiva da cidade educadora, é torná-los educacionais, ou seja, ter um projeto educacional explícito, entender esse papel que cada um na cidade tem e contribuir para construir essa cidade educadora, essa cidade em que todos são responsáveis por construir esse espaço que seja democrático e em condições dignas de vida para todos. Paulo Freire partia do princípio de que a finalidade da ética é a felicidade. Nesse sentido, ele é um homem clássico, né, como os gregos e romanos da antiguidade. Se você olha, a própria noção de ética na Grécia clássica há 2.500 anos tinha como objetivo central a política, isto é, a vida coletiva, e a eudaimonia, como diziam os gregos, isto é, a felicidade. A finalidade da ética é produzir vida boa para todas e todos, na visão freiriana. Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Então, por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deve associar a disciplina, cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a vida? Eu acho que não dá para separar a pedagogia de Paulo Freire da política, da visão de mundo dele, né? Paulo Freire jamais separou. Depois de Paulo Freire, não se pode mais dizer que a educação não é política. A partir de Paulo Freire, não é mais possível alguém dizer que a educação não é política. Não é? Porque ele insistiu muito nessa tecla. Quer dizer, na medida em que você trabalha na educação, como professor, ou como diretor, como trabalhador da educação em geral, o seu ato pedagógico é inerentemente um ato político, porque você tem uma visão de mundo, você trabalha uma visão de mundo, você pressupõe uma visão de mundo, então princípios e valores de convivência, né? E toda a pedagogia do Paulo Freire, ela é empapada. Paulo Freire usava essa expressão, empapada, é um espanhol, né, que significa molhada, encharcada de política. O professor e a professora, alguém como você ou eu hoje, precisamos lidar com a autonomia do aluno. Significa descolá-lo de um comando que é externo a ele e fazer com que ele seja livre. Livre significa independência para criar, construir, pensar, procurar. A independência de um e de outro, ela não impede a capacidade de uma sociedade livre. Ao contrário, a democracia é o modo como nós temos de regular as nossas liberdades. A ética é o pano de fundo em relação aos princípios e valores que nos levam a uma conduta na vida coletiva. Olha, a influência de Paulo Freire na educação brasileira, na educação mundial é muito grande, né? Nós podemos ficar aqui horas e horas falando sobre o assunto. Mas a importância que nós temos, inclusive, que a POESP se falta, né? Mirando no exemplo de Paulo Freire, essa educação libertadora que nós queremos e merecemos nesse país, né? A democratização da educação, né? Para que toda a nossa população possa ter um ensino de qualidade, né? E que isso signifique a libertação, principalmente das populações, né, da nossa população mais pobre, dos filhos dos trabalhadores. O Instituto foi oficialmente fundado em 1992 e Paulo Freire, no início, desde o início, ele acompanhou o processo de fundação do Instituto, mas ele não vinha aqui todo o tempo, porque a agenda dele era bastante intensa, mas ele participava das discussões de definição do projeto político-pedagógico do Instituto. Isso até 97, ano em que ele faleceu. No próximo sábado, o Educação na TV traz a terceira e última parte da série sobre Paulo Freire. Uma ótima semana a todos e até sábado que vem.